Para falar de ciência no Brasil, primeiro a gente precisa definir o que afinal a gente entende por ciência. Ciência não é uma coisa muito fácil de definir. Eu gosto de usar a definição de um filósofo chamado Lee McEntire, que define a ciência como um processo. Então, a ciência não é um aglomerado de fatos. A ciência é um processo de investigação da realidade. E esse processo pressupõe a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências, desde que essas evidências sejam robustas e bem apresentadas, e também de mudar de ideia diante da crítica dos nossos pares, que podem apontar falhas nesse processo. Então, olhar e falar, olha, esse processo tem uma falha metodológica, tem uma falha no resultado, e daí a gente tem que refazer o processo e mudar de ideia. Então, é um processo que é dinâmico, que não traz verdades absolutas e que está predisposto a mudar de ideia diante de novas evidências e da crítica dos pares. Não é algo dogmático, não é algo dito por um cara de jaleco e, principalmente, não é simplesmente qualquer coisa que seja ensinada numa universidade ou que esteja dentro de um centro de pesquisa. Quando a gente encara a ciência com essa atitude científica de encarar a ciência como um processo, fica mais fácil a gente entender como que a gente usa a ciência em políticas públicas de um país. E daí a gente tem dois aspectos importantes. Primeiro, a gente precisa de ciência para políticas públicas e a gente precisa de políticas públicas para a ciência. Então, tem dois caminhos que precisam acontecer. Primeiro, a gente precisa garantir que a ciência seja utilizada na formulação de políticas públicas de saúde, de educação, de meio ambiente, de agricultura, ou seja, garantir que a ciência seja uma ferramenta no processo de tomada de decisões dos gestores públicos, para que eles façam o melhor uso possível dos recursos públicos e baseiem as suas decisões nas melhores evidências científicas disponíveis. O outro caminho é garantir que existam políticas públicas para a ciência e desenvolvimento de pesquisas, senão a gente não vai conseguir desenvolver ciência no país. Isso requer investimento, planejamento, legislação de acordo. No Brasil, a gente está passando por um momento muito difícil na ciência, uma crise na ciência brasileira como há muito tempo a gente não vê, por falta desses dois caminhos, por falta de financiamento para a pesquisa científica brasileira, que garante o desenvolvimento de novas tecnologias para o país, e a gente também está sofrendo na ausência do uso racional da ciência para políticas públicas. Garantir que esses dois caminhos aconteçam, políticas públicas para a ciência, para garantir que a ciência brasileira se desenvolva, e ciência para políticas públicas, para garantir que as políticas públicas sejam baseadas em evidência, é o que vai garantir o desenvolvimento do nosso país. Esses dois caminhos precisam acontecer e um não pode existir sem o outro. Para isso, a gente precisa valorizar a ciência brasileira e para valorizar, a gente precisa conhecê-la. Então, divulgar a ciência faz parte de apoiar a ciência. Essa conversa com a população precisa acontecer, para que a população seja devidamente informada sobre esses dois caminhos, sobre o que se faz dentro das universidades, dos centros de pesquisa, que ciência está sendo produzida, como que essa ciência beneficia o país e como que a gente pode se engajar para multiplicar essa divulgação da ciência que a gente faz no Brasil e no mundo.